Olá, bem-vindos, bem-vindas mais um Fórmula Cast. Hoje aqui nos estúdios da Fórmula, ao lado do mercado público, a Fórmula, que é uma empresa muito conceituada, oferece várias soluções, inclusive podcast. Qual estamos aqui hoje para gravar esse podcast que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, com pessoas maravilhosas. E falando um pouquinho mais sobre quem está na nossa mesa hoje, o Cássio aqui comigo, me acompanhando. Depois a gente vai falar da Carla e da Kátia. Bem-vindas. Bem-vindo, Cássio. Muito obrigado, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Essa casa que acolhe muito bem a gente e para falar de coisa boa, né? A gente vai daqui a pouco introduzir um assunto aqui que mexe com as emoções, com sonhos, com tudo que é de especial, acho que na vida de um ser humano, né? Que acaba sendo a união aí de duas pessoas, né? E a gente poder, vocês, né, tá participando e construindo esse sonho, acho que vai ser algo bem legal de ser contado aqui nesse programa. Bacana, show. Gente, lembrando que a Fórmula oferece várias soluções, vídeos, entre outros produtos também, o próprio podcast. Então acessem as nossas redes sociais, acompanhem os nossos trabalhos, que é muito bacana, muito importante, inclusive para alavancar nossos negócios, né, Cássio? Exatamente. Hoje em dia a gente precisa estar cada vez mais presente nas redes sociais, nas mídias, então não deixem de nos acompanhar. Agora vamos ao que nos interessa, vamos falar mais da Carla e da Kátia. Meninos, fiquem bem à vontade, falem de vocês, se apresentem, quem são vocês, contem um pouco da história, como é que vocês entraram nesse mercado, que, como o próprio Cássio disse, é um mercado muito interessante, envolve sonhos, emoções. A gente sabe que além de, conversava um pouquinho com a Kátia, além da questão dos casamentos, tem outros eventos que vocês também participam, elaboram, enfim, acompanham, e eu tenho certeza que vai rolar muita história legal aqui, vai ser muito divertido. Muitas coisas a contar. Histórias que podemos contar e algumas não podemos contar. Vai ficar no bastidor. Exatamente. Então fiquem bem à vontade, falem um pouquinho de vocês, a história de vocês é bem importante para a gente conhecer mais, contextualizar aí. Bom, então, meu nome é Carla Matos, né? Trabalho como decoradora de eventos há 10 anos já, estou completando agora em 2024, e iniciei como florista, na verdade, né? Até na minha apresentação, na apresentação que eu envio para os meus clientes, eu conto um pouquinho da minha história, assim. Eu sempre fui, desde criança, muito apaixonada por flores, e isso até rendeu uma história engraçada, que eu conto lá na apresentação, que certa vez meu pai e a minha mãe, eles tinham uns amigos que tinham um sítio, e a gente ia muito seguido lá, sabe, e eu achava lindo o jardim que eles cultivavam, só que a coisa era tão, assim, cuidada, que era todo murado. E na frente só tinha, assim, a tela onde a gente enxergava as flores, né? E toda vez que a gente ia lá, eu dava um jeitinho de roubar uma florzinha pra levar pra casa. Quem nunca, né? Quem nunca, né? Criança, eu tinha lá pelos meus 6 anos de idade, mais ou menos. E aí, um dia, o amigo, então, esse do meu pai, eles já eram um casal, assim, mais de idade, né? Então, ele era daqueles, assim, que ele cuidava as flores dele. E aí, eu vi que ele tava no meu bico já, né? Aquele dia eu senti a maldade, mas eu digo, não, eu vou ter que aproveitar, né? A oportunidade. E aí eu entrava lá, pegava as flores, corria pro carro, escondia, porque, né, o pai e a mãe, se eles vissem, eu ia levar a maior bronca. E aquele dia ele deixou, assim, nunca foi tão fácil entrar no tal do jardim. Ele deixou a porta aberta, eu entrei. Quando eu fui pra pegar a primeira flor, eu só escutei a porta, pof, atrás de mim. Aí eu olhei pra trás e ele disse, hoje eu quero ver tu dizer pro teu pai que tu não entra aí e corta as minhas flores. Gente, vocês não têm noção, foi assim, ó, uma coisa assim, emblemática da minha vida. A casa caiu. A casa literalmente caiu. E aí, assim, ele chamou meu pai, eu fiquei tipo
bichinho no zoológico, assim, porque eu fiquei... Era tudo murado, não tinha pra onde fugir, e ele trancou a porta e ficou todo mundo do outro lado da tela me olhando. E aí eu comecei a chorar, assim, desesperadamente. Ainda bem que tu não te traumatizou com isso, né? Não, era pra ser um trauma, mas aí no outro dia, a esposa dele, era a Dona Maria e o seu Nelson. A Dona Maria me mandou um presente e eu nunca vou esquecer daquilo, sabe, assim, porque tinha as flores que eu me permitia pegar, que eu pensava, essa aqui é um pouquinho mais assim, né, uma margaridinha, uma coisinha assim, mais a Gerber, a rosa, eu nem ousava, assim, porque pra mim era uma coisa muito absurda, né, ele vai notar. E aí ela me mandou um buquê, gente, de flores, assim, a coisa mais linda do mundo, porque tinham todas as flores, assim, mais lindas que tinha no jardim dele, e ela escreveu um bilhetinho, não deixe que aprisionem teus sonhos. Aquilo foi muito marcante, sabe? Nossa. E é uma coisa, assim, que eu levei pra minha vida e continuei amando flores. As pessoas até perguntam, ai, Carla, mas tu não deve gostar de ganhar flor, porque tu trabalha com isso, é a coisa que eu mais amo, é ganhar flor. Então, assim, foi disso que começou, essa paixão, e daí foram vindo as oportunidades, e eu fui agarrando todas, e estamos aí. Não fiquei traumatizada. Que legal. Crianças, só não façam isso em casa, porque... Mas graças a Dona Maria, né? Graças a Dona Maria. Abençoada Dona Maria. Maravilhosa. Não, assim, quando eu vi todas aquelas cores, aquelas texturas, assim, né? Então, nossa, foi uma coisa, assim, que me marcou muito. E é uma coisa que a gente tem que levar para as crianças, né? A forma que a gente trata as coisas, né? Os dons. Então, assim, talvez era uma coisa que eu já estava demonstrando e ninguém percebia. E ela teve essa sensibilidade, né? De não reprimir, porque talvez... Isso, exatamente. E claro, talvez o contexto aí foi fazer até uma brincadeira, enfim, sim, né? Foi engraçado. Pra eles foi muito. Exato. Então, agora peguei ela, né? Eu quase morri, mas... Imagina. Mas o fato de você ir até lá e pegar aquelas flores... Talvez para ele significar... Tinha um peso, uma importância. Ela está valorizando, ela está vendo o nosso trabalho Maria, aqui, exatamente, né? Então, é isso. Que bacana. E uma coisa que tu trouxe, né, que eu acho que é bem interessante, essa questão do... Não é o fato de você trabalhar com isso hoje que te impede de gostar. Porque eu acredito que tem muito mais a questão da intenção por trás. Sim, né? Então, você ganhar flores te deixa feliz porque existe uma intenção. Sim. Não é apenas uma flor. Não é apenas a flor, né? Mas assim como tudo que simboliza, né? Exatamente, assim como provavelmente o teu trabalho, acredito que sim, ele não é só fazer uma decoração, é criar tem uma intenção. É toda uma não experiência. Não é só uma flor, né? Exatamente. A flor, ela vai ser um detalhe praticamente, sim. Mas ele tem todo um contexto por trás. Que bacana. Que legal isso, né? Muito legal. E tu, Kátia? Me diz, fala um pouquinho da tua história. Como é que tu chegou nesse mundo dos sonhos? Vamos lá, então. A minha história é um pouquinho diferente. Ela não começou na infância, já começou na vida adulta. Eu trabalho com eventos gerais, assim, há 14 anos. Então, eu comecei a trabalhar em 2010 com eventos, mas eu trabalhava com evento corporativo. Então, eu passei por algumas experiências, né, profissionais, como o Instituto do Câncer Infantil, Pão dos Pobres, CDL Porto Alegre, de Med Panvel, enfim. Então, eu fiquei 4 anos nesse mundo corporativo. Em 2012, eu comecei a organizar meu casamento. E daí, a primeira coisa que eu pensei, já tô no mundo dos eventos, vai ser tranquilo organizar o meu próprio casamento. Óbvio, né? Claro. Já conheço todo mundo, já tô nesse meio, já domino. E daí eu fui ter a experiência de organizar o meu próprio casamento e me vi uma noiva surtada no meio do processo. E foi bem difícil, assim, na época, porque na época eu trabalhava, o meu esposo, né, é meu esposo ainda, né? E ele também trabalhava, a gente tava com reforma de apartamento, casamento, tinha vida social, enfim, um monte de coisa, Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tudo acontecendo ao mesmo tempo. E o casamento envolve muitos detalhes, muita coisa. E eu era inexperiente com o casamento. Eu conhecia corporativo, que é totalmente fora, assim, Tu não trabalha com tanta expectativa, com tanto sonho, com tanta emoção, como no casamento. É muito prático, né? É mais prático, Então, daí, o que acontece?
Eu entrei nesse mundo, apesar de eu ter tido uma experiência ruim, assim, de ter enlouquecido praticamente. Eu lembro que eu falava pro Henrique num dia antes, eu só quero que isso passe logo. E em nenhum momento tu pensou em contratar uma cerimonialista, alguém que organizasse, ou tu tinha? Eu contratei, mas mais pro final, sabe? Aham. Não desde o início, né? Como eu Sim. devia ter feito na época. Mas enfim, né? São experiências. Só que daí isso também me trouxe outra coisa. Eu pensei, depois que passou o meu casamento foi incrível, eu digo até hoje. Foi o dia mais feliz, mais marcante legal. da minha vida até hoje. Tive outras experiências depois com filhos e tudo mais, mas o dia do meu casamento foi muito impactante na minha vida. E aquela E- sensação, eu acredito, também, né? De eu conseguir. De eu conseguir. É, E daí, só que daí também isso trouxe outra coisa, né? Que foi, eu não quero que outras noivas passem pelo que eu passei. Sim. Então, Sim. eu vou abrir uma empresa. Na época, hoje em dia já tem muito profissional. Na época, 10 anos atrás, era muito menos, né, do que se tem hoje em mercado. Sim. Então, não tinha redes sociais, as redes sociais estavam recém começando, era tudo meio mato. E então o que tu acha, assim, as pessoas casam mais hoje ou casam menos do que naquele período, assim? Ou não mudou nada? Eu acho que não mudou. Eu acho que as pessoas continuam casando, continuam comemorando, continuam realizando seus sonhos. E eu falo, por mais que digam que muitas mulheres não querem casar, a mulher sempre tem o sonho lá no fundo de querer casar. Sim. E construir família. Muitas mulheres escondem isso, mas É. existe esse desejo, E eu sabe? diria que até os homens, tá? E até os homens, exatamente. Porque Temos um caso aí, É. inclusive. Tem um cara. exatamente. Não, sabe que quando eu fui, né, com a Gabriele, a gente começou a ter um relacionamento e tudo, eu sempre sonhei em casar, né? A vida toda eu pensei em casar, só que daí a gente já foi morar junto logo em seguida, né? Então a gente namorou bem pouco tempo e já se casou, né? A gente tava juntos, né? E aí eu pensei, vamos casar e tal, só que daí o homem, sei lá se é um negócio psicológico, pode ser, né? A Eli tá aqui que é a nossa coach aqui, tá aí pra falar. A gente começa a pesar algumas coisas no sentido financeiro. Normal. Porque daí tu pensa assim, não, já tô casado, né? Já tô aqui e tal. E aí, quanto é que eu vou gastar pra fazer uma festa e tal, né? E aí eu pensei, não, vamos deixar isso de lado. E aí foi indo, foi passando. A gente começou em 2014 e agora em 2023, em julho, a gente casou. A gente fez uma espécie de uma cerimônia pra família. E aí eu falei pra Gabi, depois que terminou a cerimônia, por que a gente não casou antes? Sabe? Porque é uma coisa tão linda, de, alguns vão achar aí piegas, né? Principalmente tu, um homem, talvez falar isso e tal. Mas foi uma coisa tão linda de uma união, quando tu ama uma pessoa e tu demonstrar perante outras pessoas aquele amor e tu cultuar o amor, né? E tu fazer essa união é uma coisa muito legal e eu realmente incentivo quem tá junto e que ama a pessoa. Agora eu vou dar, né? Vou deixar essa bola aí com vocês. Quem ama a sua esposa de verdade, faz a cerimônia mais simples que tiver pra fazer. Não importa. Mas faça porque isso vai fazer diferença no relacionamento de vocês. Vocês vão ainda aquele amor que já tem, vocês vão sentir ele ainda mais presente. É muito legal mesmo, assim, de verdade. É que se a gente for pensar de maneira muito prática, se a gente pensar só no recurso financeiro, a gente não faz casamento. Não faz, não Porque tem filho, não, né, enfim. Porque acaba sendo, sim, um recurso que tu investe, que tu gasta, né? Aquele dinheiro não vai te retornar. Só que não é só isso, né? É toda a emoção que gera, é toda a experiência, tu estar prometendo ficar ali com a pessoa, independente do que aconteça. É a família, é os amigos, sabe? Então é todo um contexto, a né? representatividade. A representatividade desse momento, ele é um momento marcante, né? A gente não, na nossa sociedade, ele ainda tem essa importância, né? De emoção e traz muita emoção, né? É verdade. E aí, depois de julho, lá a gente pegou e falou, não, agora a gente vai fazer uma festa pra todo mundo, né? Agora, porque a ideia era a gente fazer uma cerimônia na praia, que não deu certo em primeiro momento. E aí, depois, fazer uma festa para todo mundo já era a ideia. Só que aí, no final, a gente acabou fazendo essa cerimônia aqui, em Porto Alegre, com a família, e depois para todo mundo. E aí, lá na festa, foi um momento bem marcante também, porque tu junta aquelas pessoas que estão, agora a gente fala chipando, né? As pessoas que estão torcendo por ti de verdade. Tu vê que aquelas pessoas, elas reconhecem aquela união, né? E querem celebrar junto contigo. E é uma energia... Ficam felizes,
né, por aquele Se momento alegram. estar acontecendo. Exatamente. E essa energia, ela é muito marcante. É uma coisa que, de novo, ela reforça aquele outro laço da cerimônia. E aí, quando tu chega lá na cerimônia, na festa, tu sente toda aquela energia, aquela vibração. E isso faz com que tu ainda mais, tipo assim, pô, eu já quero ficar com essa pessoa. Agora todo mundo ainda torce pra que eu fique, de verdade. É uma coisa muito legal. Mas, assim, por outro lado, que eu vou dizer, na festa, assim, a gente teve alguns problemas, do tipo, uma banda ficou de ir e aí não deu retorno na hora, e a gente que tinha que estar desenrolando isso na hora, sabe? Na verdade, eu fiquei, né, eu deixei, a Gabi tem que aproveitar a festa, né? E a gente daí ficou naquela correria, aquela coisa toda, e outras coisas que vão acontecendo ao decorrer do casamento, que tu tem que ir acabando resolvendo, tipo assim, a festa vai acabar agora, né, no horário determinado, ou a gente vai ir além, né? Sei lá. Divertido, como é que eu vou cortar isso, né? Isso A deve acontecer bebida, muito. a gente tem que pegar mais bebida ou o que a gente cotou já é suficiente? E aí tu tendo que estar fazendo esse gerenciamento ali no momento, eu realmente aconselho que gaste um pouquinho mais e tenha uma pessoa que vai ficar responsável por tudo isso. Né, porque daí tu vai te ocupar em aproveitar a festa, né? Então, exatamente. Assim, isso é uma coisa que eu sempre falo pros meus clientes, assim. Eu fui assessora de casamentos, né? Durante 7 anos. Então, desde o início da minha carreira, até 3 anos atrás, eu ainda era assessora. Até o último cliente que eu atendi, eu perdi pra ela. Porque eu já E aí eu já surgiu passei... uma parceria. Aí surgiu uma parceria. Olha como o universo é incrível, né? Sim. Então, assim, o último cliente que eu atendi já naquele ânimo de eu não quero fechar, né? Assim, a assessoria, porque o que faz o meu olho brilhar é a decoração, né? É a cenografia, é mexer com as flores. Então, assim... Mas eu queria ajudar aquele casal, né? Então, assim, eu fiz a reunião com eles e eles optaram pela Kátia. E eu fiquei muito feliz, porque eles optaram pela Kátia e fecharam comigo a decoração, que era o que eu queria, né, fazer para eles. Então, assim, acabou sendo uma oportunidade de conhecer a Kátia, que é uma... Gente, eu brinquei, mas foi verdade isso? Foi verdade! Foi verdade! O casamento aconteceu em novembro do ano passado. Foi lindo o casamento da Grace e do Thiago. Inclusive, a fórmula esteve lá. É verdade. Eles ficaram o dia todo gravando e depois à noite com a Kátia, né? A gente conseguiu unir aí a equipe para fazer todo o acompanhamento desde a montagem pela manhã até, né, o final ali a abertura da pista e tudo mais. Porque assim... E vocês já se conheciam até esse casamento? Não, foi nesse casamento que a gente se conheceu. E aí eu sempre digo para os meus clientes assim, contratem uma assessoria, sabe? E quando o cliente chega para mim, eles sempre perguntam, né? Porque às vezes vem por indicação, já fez comigo na época que eu era assessora, eu não sou mais assessora, porque... Até conversando, né, com a Kátia, são coisas pessoais que vão acontecendo também ao longo do caminho. E são escolhas. São escolhas. Então, assim, eu queria muito ser mãe novamente. E aí, quando eu tive o meu bebê, eu disse, não, eu quero me dedicar para ele, né, para minha família mais tempo. E a assessoria é um trabalho, assim, olha, eu digo, eu tiro o chapéu para as minhas parceiras, porque eu sei o quanto a gente se doa, sabe? Eu cheguei a quase 2 burnout. Eu tive síndrome do pânico por 3 anos, porque era muita coisa acumulada, porque eu já tinha, né, a questão da decoração, que sempre foi o meu carro-chefe, assim. E aí a assessoria me sugava muito. Então, assim, quando abriu essa outra perspectiva de, não, gente, eu posso ter parceiras, indicar elas, né, e elas cuidarem porque também tinha aquela coisa de apego, mas meus noivos, eu quero que tudo dê muito certo, então eu vou fazer, sabe? Mas aquilo não estava fazendo bem para mim. Então hoje, assim, eu estou muito bem, muito tranquila, porque eu sei que os clientes, né, que os noivos que eu passo, tanto para ela quanto para as outras parceiras que eu tenho também, estão em boas mãos e é de extrema importância ter uma assessora, porque é ela que vai cuidar de tudo para ti, é ela que vai estar
lá antes, durante, depois do evento, né, Kátia? Nunca acaba Porque quando termina. nunca acaba quando termina, É verdade. exatamente. Sempre tem Tem ali mais coisa. os fechamentos, né? Às vezes acontece algum imprevisto, alguma coisa, alguma Que- quebra. Faz parte, é um Faz risco. parte. Então, assim, ela vai te assessorar desde o pré até o pós, né? E E- até falando um pouquinho, né, sobre isso que tu trouxe, Cássio, da tua experiência também, né, de ter alguém para gerenciar, eu acho que esse é o grande papel da assessora, né? Tu conheceu os noivos, aquele cliente que tu tá atendendo, e caso aconteça algum imprevisto, porque tem coisas que fogem do nosso controle, que acontecem no dia. É muita informação. A gente falava nos bastidores o Sim. quanto que é. O dia é 10% que você falou, né? 10%. Então tem de todo. 90% que é atrás dos bastidores É, e vai acontecendo. Isso é muito... E tem coisas que fogem do nosso controle. Até vou trazer uma história que aconteceu esse final de semana. Gostamos A de história. gente. É. Essa história, graças a Deus, Eu tô teve um aqui final pra feliz. escutar as histórias, porque eu sou a única da mesa que não vivenciei a experiência, né? Mas Comentei vai, com a mas Kátia. vai. Então, Kátia, Eu já- teremos eu já Pessoal, tenho futuramente uma- teremos pretendentes para... mandem aqui no Mandem @fórmula. isso. É. Esse que é a parte mais Vai fácil ser eu massa já agora. tenho. Agora eu já tenho a Ela cerimonialista, já tá já até tenho a fugindo do decoradora. assunto. Só falta a parte mais difícil. O noivo. O noivo. Não, mas agora, né? Vai com essa- chover pro vai chover, agora que a gente, Gente, abriu. tá em- Vamos abrir uma caixinha ali e tudo. Virou o Tinder da Fórmula agora aqui. Mas vamos voltar ao foco. Tá. Mas trazendo, né, a experiência que eu tive final de semana. Final de semana eu estava fazendo um casamento. E era na casa do cliente e era no pátio, era num gramado. E a gente fazendo montagem, estourou um cano. E daí, o que que tu faz? Tu não tem como interromper tudo aquilo. Ah, estourou no meio da festa. Durante a montagem A do montagem. evento. Isso era de manhã, 10 horas da E manhã, como é mais que ou vocês menos. não têm um encanador, prestador de serviço de vocês? A chamada Ah, essa, brincadeira. Entramos em contato, eu consegui um prestador que foi lá, daí foi verificado que não era um cano da casa, era do condomínio. Nossa. Então ficou muito mais mais delicado, complexo. muito mais complexo. Daí a sorte que faltou água, faltou água no bairro. E daí deu uma cessada na água para dar uma secada ali no gramado. Mas aí a água voltou quase na hora da cerimônia. Então eu tava arrumando todo mundo para entrar na cerimônia, eu vi a água começar a vazar. A gente colocou umas pedras por cima para dar uma Aham, pra dar uma enganada. dar uma enganada ali na situação. Só que daí veio gente do condomínio querendo abrir o negócio ali no, No meio meio da cerimônia. E eu disse, não, eu não autorizo. E daí depois eu falei com o meu cliente, eu disse pra ele. Porque até então, por exemplo, o noivo sabia. O noivo eu contei, né, de manhã. Mas a noiva nem sabia. A noiva ficou sabendo no final da festa que uma convidada chegou. E tu ficou sabendo do cano dela, me olhou assim, que cano, Kátia? Depois eu te conto essa história. Deixa assim, aproveita todo o resto da festa. E daí depois eu falei pro cliente, eu disse, olha, eu assumi o risco de dizer que não, ninguém ia abrir, porque ia saltar água suja pra tudo que é lado e estragar Nossa, a festa de imagina. vocês. Não tinha como começar uma reforma hidráulica ali, No Sim. meio do... né? Então são coisas que a gente assume, né? E é até um risco nosso também, porque a gente tá Claro. dizendo, não pode, agora vocês não vão fazer. Podiam ter feito de manhã, mas agora não. Mas isso Então- é muito legal da tua parte, tu ter realmente uma responsabilidade Exatamente. sobre a festa, porque às vezes, voltando, né, vou citar meu caso de novo, mas a pessoa vir pra te perguntar se não sei, cara, não resolve, Exatamente. depois me contar, se der alguma coisa a gente, né, Exatamente. organiza depois. Daí depois mas- eu organizei com o cliente, a gente Sim. tratou tudo como é que ia ficar, o concerto, o custo, essas coisas assim. Mas isso foi depois, sabe? Eu não Claro. ia interromper a Sim. festa do meu cliente ali. Só que isso também só é possível quando a gente consegue acompanhar o casal desde o início. Porque e daí ele me disse assim, não, Kátia, tu fez certíssimo, porque seria Claro. a mesma coisa que eu faria. Sim. É Então porque tu tem esse conhecimento já tem do o feeling cliente, de, né? de Isso. entender o que o teu cliente faria naquela Qual é a situação. prioridade dele, né? Exato. É E a é bem prioridade. aquilo o que a gente estava comentando antes nos bastidores, a questão do lidar com pessoas diferentes, né? Vocês recebem aquelas pessoas que, tipo, tanto faz, eu aceito o que vocês estão sugerindo, aquela que é mais crítica, aquela Mais que é controladora. mais controladora, aquela que é mais introspectiva, enfim, o universo, como eu trabalho com perfis comportamentais hoje na minha empresa, então eu lido justamente com essas quebras, né, as pessoas entenderem essa sua forma, desenvolverem mais flexibilidade, mas entenderem por que elas estão agindo assim. E para vocês é um baita desafio também, vocês entenderem
como cada um funciona, e aí vocês não estão com duas pessoas iguais numa cerimônia de casamento, vocês estão muitas vezes com duas pessoas diferentes. Exato. E aí também tem uma envolve gestão. família, muitas vezes, envolve amigo, A relação padrinho, familiar, madrinha. São entender várias, isso tudo. são várias coisas, né, envolvidas. Mas o bacana, nessa história que a Kátia contou, né, é que quando tu tem uma pessoa que ela não está envolvida emocionalmente, né, porque o noivo, talvez ele ia, meu Deus, surtar, a noiva, meu Deus, pra noiva a gente não conta nada, né, só depois de resolvido que tu vai levar aquilo, ó, aconteceu isso, só estou te informando, mas depois que tá tudo certo. Porque quando tu tem alguém cuidando dessa parte, né, como eu disse, não está envolvida emocionalmente, é muito mais fácil de achar soluções, né? Porque às vezes ali tu vai envolver a família, vai virar um tendel, que nem se diz, e não vai se achar a solução e vai criar mais problemas, enfim. Então, assim, a gente dá aquela, né, vamos aqui ver o que a gente pode fazer para resolver, para que aconteça. Porque o evento, ele precisa acontecer. Tem que ser fluido, né? Isso. E assim, a gente trabalha num setor, né, em um ramo onde eu até postei essa semana lá no meu Insta, que eu mostro um pouquinho também, assim, do meu cotidiano, da minha vida em casa e tal. E a gente tá com uma reforma lá de um deck da piscina que a gente já é a terceira vez que a gente tá reformando. Então, assim, eu até falei lá, né, tu não sabe o quanto custa caro um bom profissional até que tu contrata um ruim. Então, assim, tudo isso tem que ser pesado, né, na hora de tu entregar um evento. Porque o evento é feito de eventualidades. O nome já diz, né? Evento, é um evento. E tu nunca vai ter a chance de repetir aquele evento, né? Tu não vai casar de novo. Por mais que tu case, tu não vai estar casando com aquela pessoa. Não é aquela situação. Então, assim, tu tem que estar sempre pensando além, né? E quando tu está emocionalmente envolvido, é muito difícil tu conseguir racionalizar essas pequenas coisas que seria tranquilo para a assessora, para a cerimonialista resolver, e tu vai criar uma bola de neve, vai ficar pior ainda. Tu tá com a emoção aflorada. Exatamente. Tá com várias coisas. E eu diria que o trabalho de vocês não é, tem a organização, mas vocês fazem gestão de conflitos, vocês fazem prevenção de riscos, vocês lidam com os riscos, apagam os fogos, né, as coisas que acontecem. Então, não é apenas a organização, tem todo um viés por trás que também faz parte e que vai acontecer, né? Acredito que deva ter vários eventos, histórias dos próprios noivos, enfim, um quer uma coisa e outro quer outra coisa, e aí como é que eu Então, muitas vezes a gente faz a mediadora, né? Porque tu senta com o cliente aí. Eu lembro de um casal que eu tive, assim, há anos atrás, que foi a noiva e o noivo no escritório, né? Eu atendendo eles, daqui a pouco chegou o pai e a mãe dela, continuei atendendo. Gente, eles começaram a brigar, porque um queria uma coisa, o outro queria outra. E a noiva começou a ficar brava, assim, com os pais dela e tal. Mandou eles saírem do escritório. E eu ali no meio, eu disse, meu Deus, o que eu faço agora? O que eu faço? Busco de volta. Deixa, faz o quê? Então, assim, acabava sendo engraçado. Porque todas as reuniões eu sabia que ia dar, né, ia dar um conflito. Um conflito ali. Mas acabou que a festa foi linda, maravilhosa. Inclusive, ela me indica até hoje. Isso... já faz, eu acho que 8 anos, sabe? Então, assim, tem situações que realmente a gente tem que fazer a mediadora ali, né? Pra que a coisa consiga caminhar, né? É verdade. E agilidade também, porque nesse caso é muito rápido. É muito rápido. Aconteceu, tem que ter essa... Às vezes até pequenas coisas. Faltou gelo, o que faz? Vai lá, compra mais gelo, chama o fornecedor de gelo, depois a gente repõe valor. Claro. Então, assim, tu tem que ter um raciocínio rápido, mas também tem que respirar fundo. Porque quando eu vi que o cano estourou, eu não vou mentir e dizer, não, eu fiquei bem, não, eu pensei, fiquei meu Deus, e agora o que eu faço? Entrei em desespero, primeiramente, depois... Daí tu respira, conta até 10 e vai ver o que tu consegue fazer. Porque se tu pegar e ficar pensando muito, nem essa questão que a gente aconteceu lá da banda e tal,
tu fica pensando, só que tu fica martelando aquilo ali, e quando vê, tu já passou 2, 3 horas e tu não resolveu. Não, né, vamos tocar. E outra situação que aconteceu no casamento foi cheio de meandros, assim, que lá na cerimônia, não sei se vocês conhecem a Casa Santo Mimo, fazer uma referência. Conheço. E muito legal, assim, lugar, um ambiente muito bonito. Agora eu não me lembro o nome da dona lá. Na verdade, é um casal de donos e a sogra, a mãe, que cuida lá, que organiza. Foi um dia que passou um furacão em Porto Alegre. Assim, foi um negócio horrível, assim, choveu. E aí isso uma semana antes do nosso casamento. Eu fiquei pensando, mas e agora como é que tá o sítio lá, né? Daí ela não falou nada. Você não falou nada pra nós, então eu disse, tá tudo certo, né? Não aconteceu nada. Chegamos lá, tudo lindo, organizado, perfeito, assim, e tal. Aí daí terminou a festa, a gente perguntou, mas me diz uma coisa, não aconteceu nada aqui, porque assim, Porto Alegre foi devastada, né? E aqui não passou nada. Assim, passou. Na verdade, tinha galho por tudo quanto é lado, os peixes saíram do lago, tu imagina que transbordou o lago e disse que tinha peixe na grama. E eles tinham que estar juntando os peixes e tudo. Não, mas a gente não falou nada pra vocês. Óbvio. Porque assim, né, se desse, né, que adianta a gente ficar preocupando vocês e chegar aqui, né, uma ansiedade, e chegar aqui tá tudo certo, né? Então, realmente acho que precisa de uma pessoa. Eu tiro o chapéu pro trabalho de vocês, porque é uma coisa importantíssima. E eu queria fazer mais uma pergunta agora, né? O que vocês, assim, o que é mais difícil para vocês na hora de fazer essa organização, né? Tanto da cerimônia, enfim, da festa, quanto da questão das flores. O que é o noivo que não sabe o que quer, a noiva que não sabe o que quer, é realmente fazer essa gestão das emoções ali, porque às vezes, em função da emoção, a gente perde um pouco da razão, né? Então, não sei se é sobre isso, o que vocês acham mais difícil, assim? Quer começar? Pode ir lá. Bom, eu acho que as expectativas, né? Eu acho que as expectativas, todo casal tem expectativas muito altas em relação ao casamento. Então, tu conseguir superar essas expectativas e fazer entrar no orçamento do casal é sempre um desafio, assim. Então, gerenciar essa expectativa, gerenciar a expectativa da família. Já peguei também casos com família, assim, quando envolve pai, mãe, é bem complicado. Então, eu acho que gerenciar as expectativas de todo mundo é o maior desafio dentro da organização, né? No processo ali de organização, que é o pré-evento, né? Até a execução do evento. É bem o que eu ia falar, assim, também. É a questão de alinhar, na verdade, as expectativas, né? Porque, às vezes, os clientes, eles chegam pra gente, assim, e dizem, quando eu fazia assessoria, eu sempre... Primeira coisa que eu perguntava, né? Qual é o teu orçamento geral? O que tu quer investir no teu casamento? Porque não é porque, fulano gastou 200 mil no casamento que tu necessariamente precisa gastar. Mas a gente tem que alinhar, né? Eu quero o casamento do Whindersson Nunes, né? Sim. Então... A gente vai ter que investir muito, né? Então, assim, sempre alinhar essa expectativa. E aí tem essa dificuldade, né? Porque às vezes, assim, o que eu vejo, assim, no geral, né, hoje, é que os noivos que estão pagando a conta, na verdade, né? Na sua grande maioria já são casais que moram juntos, né? Muitas vezes. Então, foge daquela coisa lá de trás, que era o pai que pagava, o pai da noiva, né? Que pagava o casamento. Então, assim, as pessoas não querem investir tanto. Gostaria de que voltasse atrás, assim, um pouco. Teria sido bom, ia ter sido ótimo. Foram 3 cerimônias aí que tu poderia ter poupado, Imagina. Né? Mas, então, é isso, assim, quando envolve muita expectativa, a gente precisa fazer... Esse é o nosso papel, né, Kátia? Trazer pra realidade. Trazer pra realidade. É o sonho da minha vida, eu quero. Ok, então a gente vai correr atrás e vai fazer ser lindo, maravilhoso. Tu consegue, né? A gente cria um fluxo de pagamento e vai alinhando até chegar naquilo, né? Porque geralmente o pessoal procura em torno de 1 ano antes. Então dá pra se organizar, Sim, né?
tem como. Sim. Não é um problema assim que, eu posso pagar tanto por mês, por exemplo, né, no casamento geral. Então, a assessora vai fazer isso, vai fazer esse fluxo de pagamento funcionar para ir para cada fornecedor e fechando, né, conforme as metas ali. Então, mas assim, o mais importante é que as pessoas tenham em mente, né, que para se fazer algo bonito, né, a gente vai ter que, né, é como tu construir uma casa. Investimento. Vai ter Tu que tem investir. N possibilidades, né? Sim. Eu sempre... Desculpa, Só- pode ir. Eu sempre falo, né? Via de regra, todo mundo tem dinheiro pra casar. Não Sim. importa. O mínimo que Todo seja. mundo Sim. tem dinheiro pra casar. Nem que seja fazer o casamento no civil, no cartório, tirar foto, fazer um almoço. Deu. Só que isso tem um custo e fazer o casamento, que nem a Carla falou do Whindersson Nunes, tem outro custo. Claro. Né? Exato. Então, qual é o tamanho do teu sonho? Quanto tá Sim. disposto e qual é o tamanho dele? O quanto você quer fazer, né? Como comprar uma casa, como comprar um carro. Tu quer comprar um carro popular ou tu quer comprar uma Ferrari? Né? Sim. Então, o casamento é a mesma regra, assim, né? Que a gente segue. Sim. E planejando, organizando com antecedência, muita coisa dá para também antecipar, dá para prever. Claro. Eu acredito que na questão da Carla, da decoração, você consegue ver qual que é a época de determinada flor, que é a expectativa da pessoa, né? Sim. Então, isso consegue... Isso eu ia te perguntar, tipo, agora a gente dá uma dica aí pro pessoal que quer... Agora eu já falei que tem que casar, né? Então, vamos lá, agora o momento da dica. Carla, qual é a dica, assim, de uma data do ano? Porque, sei lá, a flor daqui a pouco não dá o ano todo, né? Não. Nem... Eu sou do interior e tem uma flor específica, que é o meu desejo, que eu sei que ela não Olha é aí, ó, determinada. pretendentes, Gente. então, a gente já vai saber qual é a data da flor. Ah, eu não Que sei ele o nome quer. da flor, não sei o nome da flor. Tulipas É. não no verão, gente. Tulipa não dá no verão. Então, tem alguma data, assim, que seja mais propícia, sei lá se dá pra dizer isso, para um casamento, assim, eu não quero gastar muito né, eu quero ter um casamento lindo com flores, mas qual é a data que seria melhor pra gente casar e ter um custo um pouco mais em conta, assim? Mais Porque acessível. flor, eu vi, né? O casamento lá, eu vi que flor custa É a caro. Então, parte e é lindo, mais é maravilhoso, cara, mas gente, é a parte. é caro. O que eu vou te dizer? Na verdade, hoje em dia, assim, antigamente se falava, mês de maio, mês das noivas e tal, né? As rosas. Gente, não tem mais uma época, assim, propícia. Essa época tu vai ter flor mais em conta, assim, sabe? O que eu sempre dou como dica? Não marca próximo de datas muito específicas. Eu acho que essa é a maior dica. De Dia das Mães, a flor vai estar lá em cima. Dia dos Namorados, a flor vai estar lá em cima, sabe? Então, essas datas onde geralmente as pessoas dão flor, a flor vai estar lá em cima. Perfeito. Então, assim, uma rosa que tu comprou o pacote a 40, 45 reais, ela vai estar 140. Então, assim, é muita Nossa, diferença bastante de valor. diferença. E depois da pandemia, no pós-pandemia também, como muitas empresas, né, que faziam o cultivo acabaram fechando, tá sempre mais ou menos na mesma base, assim, as flores não mudam tanto, sabe? Uhum. Mas Então- elas tiveram um certo reajuste, né? Tá Porque isso eu percebi, eu sou bem começando, adepta tá a começando flores. a dar uma reduzida, A melhorar, sabe? A valor. melhorar, assim, Uhum. sabe? Mas já foi uma coisa, assim, muito gritante, né? Antigamente a gente comprava um pacote de rosa vermelhas por R$25. Hoje, tu não consegue, 30 e sabe? poucos. tá? Então, assim, naquela época, né, se tu for Uhum. pegar aí os reajustes, né, naquela época era muito mais... Mas, assim, eu acho que a maior dica é essa. Procura não marcar em datas, assim, próximas a datas específicas, sabe? Natal também é uma época que a rosa vermelha vai lá em cima, né, porque muitas pessoas presenteiam também. Uhum. Então, seria mais ou menos isso, assim. E pro evento, assim, pra gente conseguir baratear um evento, existe também essa questão de
de datas específicas ou isso não influencia muito na questão? Então, até existem, tá? Uhum. Tem épocas, assim, por exemplo, janeiro, fevereiro, depois junho, julho, agosto. Geralmente são meses de baixa temporada nos eventos, né? Uhum. Então, por exemplo, tem alguns fornecedores que acabam dando desconto, às vezes tem diferença de valor de locação do local nesses meses. Uhum. Só que assim, acaba que o pessoal não gosta tanto, já é baixa temporada, janeiro, fevereiro, em função do calor, Uhum. né, do verão. Às vezes as pessoas também não estão aqui. As pessoas não estão por aqui, estão viajando ainda. E junho, julho e agosto também em função do tempo, né? Porque daí chove, é mais frio, daí o pessoal não tem tanta disposição por festa. Sim. Uhum. Mas se o casal tá disposto nessas datas, é possível. Dia de semana também são datas, assim, que às vezes é possível que tá conseguir. sendo bem comum, Principalmente os espaços, eles geralmente têm um valor valor reduzido durante a semana, assim. Uhum. Então, claro, só que o que acontece? A maioria dos casais não querem essas datas, né? Sim. Então é mais difícil tu conseguir organizar num casamento assim. Uhum. Mas se o casal tem a possibilidade, são datas que a gente consegue reduzir custo do Mas casamento. existe a possibilidade de conseguir um casamento mais em conta, então se for uma pessoa mais flexível, um casal mais flexível, sim. tem Em função toda a disso, possibilidade. sim. Tem. Legal. Então, e o tempo, sabe? Eu sempre falo, o tempo é um grande aliado de todo o casal. Quanto mais tempo o casal tem e dispõe de iniciar, então assim, obviamente um casal que começa a organizar o casamento um ano de antecedência, é muito mais fácil essa flexibilidade de negociação, de parcelamento, do que um casal que quer casar em 4 meses, né? Acaba tendo um investimento, aporte muito maior ali na hora, né? Sim. Então, o tempo é um ótimo amigo, um ótimo aliado também. Então, a maior dica aqui é organização. Organização, planejamento de tempo. Uhum. E agora eu tenho uma curiosidade. Vocês já organizaram algum casamento que depois não se efetivou? Que foi cancelado? É que as pessoas terminaram o relacionamento? Já. Me veio essa curiosidade, assim, bem... Já aconteceu de eu estar organizando e o casal terminar no meio do processo. Isso faz parte da gestão de riscos que eu comentei. Mas não é o caso do não, aquele no altar, vocês já viram alguma vez? Não, altar não, eles terminaram antes. É só em filme, Cássia, só em filme. Não, acontece. Não, em e algum lugar deve acontecer. Esse casal, assim, depois a noiva veio, conversou, ela pediu desculpa, porque a gente super se conectou, a coisa estava andando muito. E eles viram no meio do processo de organização de casamento que eles eram muito diferentes, que não tinha compatibilidade ali pra dar esse passo. Uhum, perfeito. Isso, até acredito que seja uma coisa boa até, porque tu imagina tu seguir uma coisa que tu vai ter um custo, né, uma outra, até uma questão emocional mesmo, e pra no final tu não seguir adiante. Eu acho que as pessoas elas têm que eu fico muito triste, assim, quando os meus noivos se separam, assim. Eu acho que eu tive só um casal até hoje, na verdade, que se separou, assim, que eu fiquei bem triste, sabe? Mas a gente sempre torce porque tu participou de tudo aquilo. Da construção, tu se envolveu, né? Com a família, de ver o quanto as pessoas estavam, né, dispostas e... Então, assim, eu fico bem triste quando eu vejo, sabe? Mas aconteceu uma vez só. Parte. E, assim, de participar, assim, deles desistirem antes, nunca chegou a acontecer. E outra coisa, assim, o que aconteceu de mais inusitado num casamento? Sei lá, duas perguntas, então. O que aconteceu de mais inusitado no meio do casamento, tá? E a segunda é o pedido mais inusitado pra vocês, assim. Sei lá... jato de pétala, né? Não sei. Quero entrar na igreja de paraquedas. Isso, quero fazer um base jump aqui na igreja. Sei lá. E entrar direto. Nada é impossível, gente. Assim, durante a festa, gente, eu não lembro de nada, não lembro muito, assim. Eu lembro desses perrengues, que nem, né, eu comentei já agora. Não, vamos falar coisa boa. Assim, uma coisa boa aconteceu. Pedido de casamento durante o casamento, entendeu? Ter a brincadeira da noiva e jogar o buquê. E vir o rapaz e ela entregar diretamente para uma amiga e o rapaz fazer o pedido de casamento. Que bacana. É super emocionante, né? Que legal. Mas, assim, de mais inusitado, uma noiva uma vez pediu para mim que ela queria que a pista de dança fosse aberta com carreta furacão. Então foi a coisa mais inusitada. Não, essa eu achei ótima. Foi ótimo, gente. Entrou o pessoal, assim, tudo fantasiado. Vocês não têm noção do quanto animou a pista de dança. Imagina. Assim, ó, aquela pista bombou. Aquela foi uma pista assim, que me marcou. Provavelmente era uma noiva bem flexível. Era.
Era aquela noiva assim, do tipo, Kátia, o que tu decide tá bom, tá que der, certo. tá bom. Isso é muito legal, né? Quando o cliente confia, né, em ti, Sim. assim, e abre, né, pra ti essa possibilidade de tu dar ideias, de tu sugestionar, né? Uhum. Porque, claro, o dono do evento, isso tem que sempre ficar muito claro, é o cliente, né? Não somos Sim. nós, não sou eu que escolho a paleta de cores Uhum. da decoração, não é a Kátia que escolhe como vai ser o cortejo de entrada, né? São os noivos. Mas, assim, é muito legal quando eles aceitam que a gente dê a nossa impressão de como as coisas funcionam, Sim. porque a gente já sabe praticamente... A gente já, vamos dizer que a gente já experienciou quase tudo que se possa imaginar, né? De dar certo, de dar errado. Então, quando a gente consegue passar essa experiência, né? Isso é importante. É bem legal. E já teve, assim, essa questão de flores, sei lá, uma flor lá do Havaí. Sei lá, alguma coisa Eu assim. tive uma noiva, ela vai lembrar, a Caterine, ela mora em São José, Santa Catarina. Ela era uma noiva que a gente fez todo o planejamento à distância, e ela me pediu, Carla, eu quero hortênsia, e eu quero uma flor de algodão no meu buquê. A flor de algodão é lindíssima, assim, sabe? Mas ela é bem difícil de conseguir. E a hortênsia não estava na época que ela né, que a gente estava planejando o casamento, não era a época de hortênsias aqui. Então, assim, eu deixei desde o primeiro momento, olha, Caterine, a gente vai tentar trabalhar isso, né? Mas, assim, a primeira coisa eu quero que tu escolha, eu vou te dar opções de outras flores. A gente daí trabalhou vários processos, várias alternativas. Vamos tingir uma astromélia de azul, vamos chegar naquele tom, assim, foram vários testes até a gente aprovar uma flor que eu tinha certeza que teria na época. Mas eu sempre fiquei com aquela coisa, né? Se der, a gente sempre quer realizar o sonho da noiva, sempre. E aí eu sei que chegou próximo ali, eu consegui trazer de São Paulo, né, a hortênsia. Teve a hortênsia no casamento, ficou lindo. E a flor de algodão, gente, se eu contar pra vocês que eu comprei e a flor... sabe quando tu faz a compra online ali, deu tudo certo, era pra chegar, não chegou, o pedido foi devolvido. Eu entrei em desespero, eu disse, como assim? E aí eu comecei a procurar na minha região se alguém tinha uma flor. E aí eu consegui numa senhorinha lá que ela tinha uma florzinha de algodão, um pezinho deste tamanho, e eu fui desesperada, por favor, a senhora me vende. Te dou 5 mil reais. 5 mil reais nesse pezinho de flor de algodão, porque eu preciso fazer esse buquê pra essa noiva, é o sonho dela, e não chegou, e aconteceu isso. E aí ela olhou consegui... pra ti e disse, minha filha, leva essa flor. Leva, me deu até uma mudinha, gente. Eu não plantei porque, não sei, eu acabei perdendo lá, mas foi muito legal, assim, porque a foto dela com o buquê, ela o tempo todo agradecendo, assim, sabe? Foi muito... muito satisfatório pra gente, né? Quando a gente vê, assim, nossa, eu consegui em cada detalhe atender aquilo que os noivos queriam, Pra sabe? ver, né? É toda uma mobilização, né? Sim. Quase ninguém... É que nem grávida. Ninguém diz não pra noiva. Ninguém diz não pra grávida. Até a senhorinha deu a florzinha de algodão, né? Não, é que o desespero da pessoa... Olha, dona... Não lembro como é que era o nome dela, mas assim... A fulana, da amiga, da outra, da prima, me disse que a senhora tinha uma... Aí ela disse, tem um pé lá em casa, Não, e é lá. todo um envolvimento. E Sim. isso a gente percebe que vocês têm essa entrega, essa dedicação. E isso vem muito da essência de vocês também. Porque é um trabalho que você tem uma dedicação, você se envolve, vocês abrem mão do final de semana de vocês estarem com a família, para estarem realizando o sonho de outras pessoas, né? Vocês abrem mão do tempo de vida de vocês para estarem com outras pessoas. Então é uma profissão, eu diria, muito admirável, né? Com certeza. Mas ela é uma grande realização, sabe? Eu falo assim, hoje em dia, para mim, organizar casamentos não é só a minha função profissional, né? Tem muito amor, e não é clichê isso que eu vou falar, porque cada vez que eu vou lá, eu vejo um casal fazendo seus votos um pro outro, e eu vejo aquilo ali se concretizando, eu lembro do meu casamento.
eu lembro dos meus filhos, eu lembro da minha família, e aquilo ali alimenta o meu amor pela minha família, e o amor da minha família alimenta o meu amor pela organização de casamentos. Então é uma retroalimentação, literalmente, em que as coisas elas se fundem, sabe? Elas transcendem. Elas vão muito mais do que ali fazer um casamento bonito, realizar aquele dia. Para mim, tem esse significado, assim, também de estar conectado com a minha família. Tanto é que minhas filhas, eu tenho 2 meninas e um menino, as gurias já dizem que elas vão ser cerimonialistas, né? Elas estão loucas para começarem a trabalhar com a mamãe. Já são tuas ajudantes. Já são minhas ajudantes, Que já. bacana. E isso, com certeza, vai impactar muito positivamente na entrega de vocês. Sim. E, consequentemente, acredito, mas aí vou deixar para vocês responderem, como é que os clientes chegam até vocês? Acredito que uma boa parte seja por indicação, né? Sim. Porque tem todo esse envolvimento, essa entrega, esse comprometimento. Isso, eu recebo muito por indicação, ou o casal que foi no casamento da pessoa, que viu o casamento, Que gostou. né? Que gostou, mas chega muita gente pela rede social também. Hoje em dia a que rede bacana. social é importante, a gente precisa alimentar, a gente precisa mostrar bastidor, mostrar o dia do casamento. E as O noivas perrengue que adoram, tu né? resolveu. As noivas adoram, assim, bastidor Elas é gostam. uma coisa que como engaja. Todo mundo quer ver como é que acontece a mágica ali, porque é uma mágica, né? Porque Sim. tá lá a flor de algodão, mas Sim, ninguém sabe onde é Mas que ninguém você passou sabe por aonde que eu ter tive aquela que flor. buscar a flor de algodão. E é bem o que a Kátia disse, assim, muito uma coisa de propósito de vida mesmo, né? E de acreditar naquilo. Eu acredito no casamento, eu acredito na instituição da família, sabe? Então, assim, pra mim isso é muito importante. Eu e meu marido até, a gente oficializou, né? Depois de anos, a gente oficializou semana passada. E ontem até eu Que legal. postei lá no Insta as fotos. A gente foi pra Torres, a gente tem um apartamento lá. E aí a gente quis fazer lá porque já tinha essa coisa, que é o nosso lugar, é onde a gente gosta de ficar quando a gente tem tempo livre e tal. E aí a gente fez umas fotos, um ensaio, né? E eu coloquei até na legenda ali das fotos que é incrível o poder que 2 pessoas têm quando se tornam uma só. Então, assim, eu acredito muito no casamento, sabe? E essa dedicação, essa entrega, porque a gente trabalha horas a fio, sabe? Eu já tive vários momentos, assim, de ficar mais de 30 horas acordada para que um evento acontecesse, né? Porque Nossa. tudo passava, né? Muita coisa. A gente tem esse apego de não delegar tanto, né? A gente delega, Sim. mas não tanto. Então, tudo tem que passar, né? Sim. Por E aquele isso crivo. faz a diferença, por isso que Com vocês certeza. entregam um serviço com qualidade, resolvem o que tem que resolver. Isso faz toda a diferença. Mas aí, quando ainda tu mais- vê ali as pessoas, a família, né? Todo mundo, feliz e agradecido. Nossa, tu nem lembra o cansaço, nem lembra o verdade. que tu fez, aonde tu teve que ir pra buscar a flor. É muito bom, é muito E gratificante. aí, o trabalho de vocês agora eu tava pensando, como se fosse um quadro em branco, às vezes. Isso. Porque, sei lá, tu chega num salão, o salão, a maioria é branco mesmo, né? É, E ele geralmente. tá lá branco. E aí, imagina, a noiva foi lá, alugou aquele salão branco e vocês entram com toda a parte artística do negócio. Exatamente. Vocês fazem, né, molduras e aparadores e flores e todo o contexto, assim. É muito, vocês são 2 artistas. Tipo isso, bem de isso. verdade. Eu acho que é uma arte. E é maravilhoso, assim, então... E assim, gente, eu até vou dar uma dica aqui pro Cássio. Sei que casou recente, mas fica a dica. Casamento é bom, mas renovar votos, Cássio... boa vendedora! Não, e eu digo porque eu renovei meus votos com 8 anos de casado. Aham. E, gente, como é emocionante também. Pode dar outro papo aqui, mas como é bom. Que Porque legal. daí, porque o que acontece? Quando a gente casa, a gente tá começando uma nova história, né? Só Claro. que quando tu renova, tu já viveu uma parte da tua história. E eu sempre Tem os falo. filhos, já tem, Já né? tem, né, Todo todo o teu aparato. contexto ali, toda a tua família que tu formou. É uma coisa muito legal. E tanto é que eu falo, né? No dia do meu casamento, eu não chorei. Na minha renovação de votos. Gente, eu assim, ó, eu chorei muito, muito. Porque foi muito emocionante. É Muito coisa mais boa. emocionante.
Ah, que Então legal. pensem nisso também, gente. Vou Pensem pensar, nisso. mas Pra quem é na verdade eu vou... Pra quem é casado, renove votos Renove de os casamento. votos. Gabriele, eu vou te bloquear nessa transmissão do YouTube. Esse podcast não pode passar lá. Uma brincadeira, já vai fazer renovação, a gente estamos pagando as contas ainda. Mas tá certo. Mas sabe que o pessoal já tá cobrando. A gente, quando é que vocês vão casar de novo? Óbvio. Sério, o pessoal tá todo ano tem, como que não? Pô, fizeram 3 festas, agora vamos dar sequência nisso aí. Mas a gente vai fazer, sim. Mas daqui 20 anos. Já vai fazendo um consórcio lá. Vamos juntar. Gente. Eu ia dizer, né, que a gente tá se encaminhando aí pro fim. Tipo, parece que, papo, parece né? que passou 10 minutos só de conversa. Assim, porque foi tão fluido, olha só, quase 1 hora já de conversa. Eu queria pedir para vocês, assim, para vocês colocarem a rede social de vocês agora aqui no ar, pra gente saber aonde encontrar vocês. E, bom, aquela já me vendeu, né, que já vou comprar, tá tudo certo, vou organizar já o contrato daqui a pouquinho, esse lado aqui, acho que até já tem uma parte do contrato. Nem vai ser um parcelamento, vai ser uma manutenção né, que a gente vai... Uma recorrência aqui que a gente vai ter agora. E aí eu queria que vocês deixassem a rede social, né, e convidar de novo, né, tu convidar aí as pessoas que não se casaram e que já passou aí 2, 3 anos do casamento, sei lá. Quanto tempo pra renovar, fazer uma renovação? Quando quiser. Eu fiz com 8 anos e quero fazer com 12 de novo. Então, assim, é quando quiser, entendeu? Então vou botar Pode nessa fazer mente. de 1 ano, 2, tem gente que faz. Todos os anos faz uma pequena renovação de votos. Então, para te fazer o convite, pessoal que ainda não casou, para casar e dizer qual é o sentimento. Vou reforçar esse sentimento aí do casamento, que às vezes a gente acha que não tá mais na moda casar, mas realmente é algo diferente. Então, as pessoas aí com a pandemia também, muita gente entrando mais para esse lado de se conhecer, né, do autoconhecimento e saber quem essas pessoas são de verdade. Então, mostrar que essa questão do casamento, ele não é só uma festa, e sim essa celebração de almas, né? Então tá. Bom, meu Instagram é o Kátia, com K, Kátia Fael, cerimonialista. E convido, né, quem já casou, que renove seus votos, quem ainda não casou, que dê esse passo. Realmente é um momento legal, sabe? Não só legal, mas é uma emoção, sabe? De estar ali com a família, de estar com os amigos, de estar comemorando. É um momento marcante, né? Na nossa sociedade, que nem a Carla falou, né? Eu sou uma super entusiasta do casamento, acredito muito no casamento, na família, e eu acho que cada vez mais a gente tem que ter pessoas na nossa sociedade para trazer isso, para trazer a importância do amor, trazer a importância de construir pessoas melhores, porque um casamento é isso, é um ajudando o outro, um sendo suporte do outro, um apoiando o outro em todos os momentos. O casamento é isso, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Exatamente. Até que a morte separe. Da sua vida. Exatamente. Isso aí. Bom, nosso Insta, então, é o @casaconceito, com 2 T's. Casa Conceito Eventos, né? Nós trabalhamos com decoração, cenografia, né? Toda a parte de arte floral. Eu convido vocês a nos seguir lá. Vocês vão ver bastante montagem de eventos, bastante fotos bonitas, né? E como a gente estava falando aqui, o casamento é algo muito importante, é algo que eu sempre digo, por mais que tu tenha ali um orçamento limitado, porque a gente sabe que a parte financeira é muito importante e que muitas pessoas recuam, acabam não casando por medo, né? Ah, não, mas vai ser muito investimento, Tenta fazer algo que, né, procura uma profissional que te auxilie, que vá te conduzir ali da melhor forma. Tem como casar, sim, todo mundo consegue, como a Kátia disse, né, nem que seja ali só uma cerimônia, né, um mini wedding, né, algo mais para a família, mas todo mundo tem a possibilidade de casar, e é algo que vocês vão ter para o resto da vida. Então, assim, às vezes as pessoas dizem, mas é tanto investimento ali para poucas horas. Não, poucas horas vocês vão vivenciar aquele momento, mas imagina, né, daqui a alguns anos tu mostrando para os teus filhos as fotos, tu mostrando para os teus netos as fotos, olha aqui o vô e a avó, né, como a gente estava feliz. Então, assim, é algo que realmente vai ficar eternizado, né? Então, é um investimento, mas é um investimento que vai durar aí uma vida toda, né? Perfeito. E eu vou deixar o meu @ também, né, Cássio? Sim. Porque afinal,
Você falou de autoconhecimento, é a minha praia, é o que eu faço hoje, eu trabalho com essa parte de desenvolvimento humano, então, gestão de conflitos também, mas para quem deseja se conhecer melhor, se entender melhor também, entender os nossos parceiros, as nossas redes de relacionamento, então, @transmutaridh e também o meu lodge.eliane. Sigam aí, acompanhem, a gente sempre, na medida do possível, está compartilhando materiais, informações, dando dicas também para o dia a dia. Então, fiquem bem à vontade. Gente, foi um prazer enorme. Queria agradecer essas duas queridonas, assim, um papo muito legal, muito fluido, muito feliz. Eu quero deixar aqui também o meu @, que é @Cássio__Machado, tá? Para saber mais sobre investimentos, dicas, financiamento que tu precisa. Para casamento também, agora eu tô abrindo um novo braço. Pessoal que quiser começar a juntar, né? Como a Kátia falou, que a gente começa agora, né? Imagina agora, junta aí 12 meses depois. Vamos lá, já tem um dinheiro na mão, né? E a gente vai lá e fala com a Kátia, né? E com a Carla pra gente pegar e fazer o casamento maravilhoso dos sonhos. E tenho certeza que casar, né? E fazer esse investimento, com certeza, não, absoluta, vai fazer diferença na tua vida e no teu relacionamento. Então, queria agradecer e convidar todo mundo para vir aqui também na Fórmula, que a Fórmula está aqui situada na Uruguai 155, no 10º andar, né? Convite aberto aí para quem quiser conhecer os nossos estúdios, né? O nosso pessoal que trabalha aqui com as mídias sociais, que é algo que também, como a gente falou antes, muito importante para todo o trabalho que a gente está fazendo, principalmente na época que a gente está vivendo. Então, fica aí o convite para todo mundo e agradecer, gratidão para todo mundo por vocês estarem aqui, né? E participar desse podcast lindo. Foi muito emocionante. Muito obrigada. Obrigada, gente. Valeu. Sucesso a todos nós. Sucesso. É isso aí, sucesso.